Sejam bem-vindos todos. Hoje vamos repercutir a posse de Donald Trump para o seu segundo mandato à presidência dos Estados Unidos e como foi sua primeira semana de governo. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. Antes da gente entrar no discurso, eu quero falar de uma coisa. É aquela roupa bizarra da Melania Trump. A mulher tava vestida de Mr. X, né? Dizem que era pra evitar o beijo, né? Era pra evitar, e evitou, e conseguiu evitar. E, cara, você, Pedro, quando rolou a eleição, quando rolou tudo, na verdade, quando começou os preparativos pra passagem de governo, você falou, pô, tá tudo seguindo a normalidade, né? E meio que foi isso mesmo, né? O Biden, assim, pra começar o evento, o Biden, welcome home, né? Exatamente, eu acho que foi surpreendente o clima pseudo-leve. Foi uma posse protocolar. Todos os ex-presidentes estiveram presentes, dentro do possível. Eu vi algumas coisas engraçadas, por isso que aqui eu justifico o pseudo-leve, né? Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que é a assessora do Bush falando, olha, você vai se comportar na posse, e atrás tá o Obama com aquele humor que o caracteriza, dizendo, não, ele não vai. Sim, sim. E logo depois que, enfim, acaba a cerimônia, o Biden fala, né? Ele é entrevistado e no meio da entrevista ele faz o sinal da cruz. Ou seja, estava todo mundo ali agindo na normalidade, só que preocupado. Até porque também eles já tinham meio que rolou um encontro antes, né? No velório do Jimmy Carter, né? Todos eles se encontraram. Acho que isso amenizou, né? Obama e Trump, inclusive, conversaram. Foi a primeira vez que o Trump encontrou o Mike Pence depois, assim, de tudo que rolou. Até no funeral, o Carter é um conciliador. E além de todos os ex-presidentes, estava o Infantino, né? Presidente da FIFA. Ele tava meio no fundo, assim, de papagaio de pirata, mas quando você vê o discurso de posse do Trump, o Infantino era uma das pessoas que mais se destacava, porque ele estava logo no campo de visão do Trump e imagino que ele estivesse lá por conta da Copa do Mundo de 26, né? Os Estados Unidos vai ser a principal sede. Eu fiquei pensando durante o discurso inteiro, por que o Infantino tá na posse do Trump, né? E aí que eu tive essa iluminação de por conta da realização da Copa, né? A FIFA mandou um dignatário, o seu mais alto dignatário, para representá-la, justamente porque ela vai precisar da colaboração do governo Trump, porque a nossa experiência com a Copa no Brasil nos mostrou que a FIFA faz um conjunto de exigências ao país sede. Claro que nos Estados Unidos essa questão do direito dos estados eu não sei como vai funcionar, mas na prática eles vão ter que adaptar algumas questões para que se adeque à régua do mundial. Pode se pensar. Isso foi muito discutido na época, quando teve aquela confusão toda na Copa, Qual que foi a competição mesmo? Que rolou porradaria, que teve... Copa das Confederações de 13, né? Não, agora. Tipo, Agora a Copa América. A Copa América. Que todo mundo falou, pô, o país não está preparado. E né, ele tem essa parada da imigração e mantenha no México, etc e tal. E ele vai ter que dividir ali um fluxo de pessoas, de turistas e não turistas, muito grande, né? Isso vai ser um problema no futuro. Com o Canadá e com o México, que ele anunciou... pelo menos vem anunciando que são alvos prioritários da agenda tarifária dele, né? Então, assim, ele já vai iniciar um evento da proporção de Copa do Mundo com a participação ativa dos seus vizinhos e a gente não sabe. O Canadá vai passar por eleições agora, né? Vamos ver o quão simpático o novo governo canadense vai ser ao governo Trump. Eu tinha visto ontem que os liberais cresceram 9% depois da posse do Trump, que pode indicar um certo revanchismo canadense contra esses discursos que o Trump tem proferido nas últimas semanas, né? Mas vamos ver, né? O México já parece ter uma relação muito diferente com o atual presidente do que o Trump teve com o López Obrador, né? Que até falava que era o Trump de esquerda. Não acho que ele vai encontrar a mesma realização de conciliação em nível diplomático, pelo menos com a presidente do México. Hoje saiu uma notícia, hoje estamos gravando dia 29, quarta-feira, saiu uma notícia de que o Canadá está começando a mirar seus olhos para a Europa como uma resposta às tarifas americanas. Eles conseguem dialogar, graças a Commonwealth, etc e tal, tem margens para responder a qualquer tarifa do Trump, qualquer questão americana, muito melhor do que o México ou o resto da latino-americana, né? Voltando para a posse, mais do que o presidente da FIFA, a gente teve ali aquela foto incrível, né, com os maiores bilionários e grandes CEOs das Big Techs ali juntos, né?
que aquilo simboliza para esse novo governo americano? Eu acho que a gente tem essa aproximação das techs com o Trump há algum tempo, né? Acho que o Elon Musk virou o principal intermediário entre esse setor empresarial e o governo Trump. Isso é uma postura muito diferente do que a gente tinha visto em 2016, né, quando ele assumiu o primeiro mandato dele. Parecia ter uma postura de resistência de boa parte desses empresários do Vale do Silício, californianos, que pareciam mais identificados com o Partido Democrata, né. Essa sinalização, além dos interesses corporativos e comerciais que podem estar envolvidos em relação à desregulamentação do setor, que é uma das pautas que tem encarecido, principalmente com a atuação da União Europeia e do Brasil, que é citado pelo Mark Zuckerberg, né, que ele fala algumas semanas atrás, também sinaliza um pouco como o Trump tem sido incorporado pelo establishment. Ele começa a campanha de 2016, no primeiro mandato, como um outsider, pelo menos do ponto de vista da política, e ganha ainda com certos olhares de pária por uma elite financeira e política dos Estados Unidos, mas passado 8 anos, ele parece hoje muito mais incorporado, até porque o próprio Partido Republicano vai se alterar drasticamente desde a vitória dele em 16 e hoje é completamente simpático às suas pautas, né? Então é essa transformação dessa cultura política nos Estados Unidos que hoje parece incorporar o Trump de maneira muito mais natural, e eu acho que a presença desses bilionários já indica um pouco essa temperatura política alterada, pelo menos para o primeiro ano do mandato dele, né? Eu achei interessante. Bom, tem um professor lá da PUC e da ESPM, que é uma figura carimbada em Estadão, na CNN, na Band, que é o professor Leonardo Trevisan. E numa mesa, ele falou, o Guilherme com certeza lembra, o Trump é o Vale do Silício. Uhum. E eu confesso que eu tomei um susto na hora. Eu também. Eu falei, mas como assim, né? O Mark Zuckerberg, na minha concepção, era um cara mais ligado ao Partido Democrata. O Bezos, idem. O Musk a gente sabe como era o Musk. Mas o Musk também era um cara mais progressista, assim, não era necessariamente ligado. Então, mas na época lá que ele falou isso, umas semanas da eleição, a gente já sabia quem era o Musk. Sim. A virada de jogo foi justamente com o Zuckerberg, que mostrou ser um cara que transita, né? Não tava nem aí pelo que ele opinou nas últimas vezes, né? E já começou a falar de masculinidade, o mundo precisa ser mais masculino, alguma coisa assim, né? Mas eu fico pensando, cara, o quanto disso não é. Tipo, não, beleza, o cara pode acreditar em X ou Y, mas o quanto disso não é uma retórica pra uma parada mais assim, tipo, eu preciso que minha empresa ganhe poder político e é isso que tá, esse é o novo establishment. Porque quando a gente pensa, o Trump ele conseguiu modificar um partido republicano pra um partido trumpista, isso é uma realidade. Só que aí a gente tem, tipo, o Vale do Silício e outros setores também da sociedade que eram mais ligados ao Partido Democrata, ou pelo menos eram mais progressistas, estando com o Trump também. Tipo, isso mostra um novo establishment, não? Acho que em algum nível sim, eu acho que dá para se dividir entre os que são mais ideológicos, vamos colocar a ideologia nesse sentido mais convencional, e o Elon Musk talvez hoje se apresente dessa forma. Em algum momento existia uma dúvida do que ele era, mas enfim, ele se apresenta cada vez mais como alguém que tem a questão político-cultural como uma agenda ativa dentro dos negócios dele, um acaba até atropelando a outra. E eu acho que o Bezos e o Zuckerberg me parecem muito mais pragmáticos. Eles talvez entendam que uma administração Trump pode gerar benefícios para os seus negócios, principalmente em relação às representações internacionais e à força que o governo americano pode ter na relação dos governos estrangeiros com as suas respectivas empresas, né? Mas acho que até pela própria conformação do Estado americano, é possível que a gente vá ver ilhas progressistas cercadas por um governo federal de agenda mais conservadora, né? E eu acho que essa é uma tendência que vai se acentuar nos próximos anos. Distritos que são historicamente mais democratas, como Nova Jersey, Nova York, Califórnia, provavelmente vão tentar criar leis estaduais que vão na contramão das iniciativas federais, mas os Estados Unidos profundo, alinhado ao governo Trump, talvez é que vá passar pela transição dessa nova administração federal de maneira mais intensa, né? De certa forma, para as pessoas que não se alinham automaticamente à agenda do Trump, pode parecer uma vantagem. Se você é um californiano, talvez a sua vida não seja tão afetada, mas ao mesmo tempo pode criar um desequilíbrio em termos eleitorais, né? O Partido Democrata já não tem conseguido grandes vitórias. No voto popular ele perdeu agora, mas na nova composição do colégio eleitoral ele perdeu mais vezes do que ganhou, né? Se for buscar desde o governo Carter, os republicanos venceram mais vezes, né? Então, acho que há duas dimensões da política aí nos Estados Unidos que precisam ser
realinhada se os democratas quiserem voltar até a mesma competitividade que os republicanos tiveram, né? Para o Biden vencer a última eleição, ele precisou ter um excedente de votos que nenhum outro presidente democrata teve no século. Claro que a gente tem que considerar o crescimento populacional, mas ainda assim o Biden apresentou resultados em 2020 que nem a Hillary em 16, nem a Kamala agora em 24 apresentaram, né? Acho que isso passa por entender um pouco essa transformação do establishment político dos Estados Unidos. E acho que você tocou num ponto legal, Ed, que é do pragmatismo do Zuckerberg e do Bezos. O Bezos, inclusive, fez um movimento muito interessante, que ele é o dono, ele comprou o Washington Post, né? Comprou. E acho que essa eleição foi a primeira em anos que o Washington Post não declarava lado, né? Não tomava partido. Historicamente, o Washington Post acho que sempre declarou apoio aos democratas, e essa foi a primeira que ele declarou neutralidade. Então o Bezos, ele sacou a jogada dele, ele apostou num negócio, e sobretudo com o que o Zuckerberg falou e com o Musk, né? Que o impacto dessa foto está no poder que eles têm agora, são os novos bilionários, né? Talvez o verdadeiro destaque e que talvez gere mais problema mesmo seja o Musk nisso aí. Porque se a gente pensar, tipo, a gente tem uma base de hillbillies, white trash, que é a grande apoio do J.D. Vance, por exemplo. E essa galera, tipo, até semana passada, eles estavam denunciando a grande agenda woke promovida por esses grandes empresários também, pela Meta, sobretudo. E agora eles estão meio que no mesmo barco. Como é que você capilariza tudo isso, sabe? Tipo, eu acho isso meio impossível. Como vai caber no barco, né? E aí você tinha dito, né, Lucas, que tipo, o gesto do Elon Musk talvez fosse um aceno pra essa galera, White Pride, etc. E talvez seja mesmo, né? Porque talvez eles precisam, em alguma medida, se reconciliar, sei lá, né? Tipo, conviver dentro desse governo. Então, porque existe essa tensão que parece existir nesses grupos que, como você estava colocando, não necessariamente vão convergir para as mesmas pautas, quando questões mais sensíveis aparecerem. Eu acho que a questão da imigração nos Estados Unidos vai acabar atravessando parte desses funcionários de Big Techs e até de terceirizadas que prestam serviço, né? Eu não sei como essa tensão vai ser resolvida em termos objetivos e práticos do número de funcionários que essas empresas vão poder contratar para suas próprias empresas ou para terceirizadas. E eu acho que um pouco do movimento do Musk na posse é uma tentativa de reconciliação, né? O que mostra que talvez ele esteja mais interessado em jogar o jogo da política pragmática, mesmo com um gesto ideológico, do que a gente imaginava semanas antes da posse, né? Parecia, e era até uma piada constante, de que rapidamente Trump e Musk cansariam um do outro, né? E que esse cargo dele aí, que era o equivalente ao Salim Matar no governo Bolsonaro, que ficou lá como secretário especial das privatizações por um ano, ia durar menos do que o próprio Salim Matar, né? Ele ia ficar poucos meses no cargo, cansar, o tempo da política ia tornar tudo muito tedioso e ele ia deixar o governo. Mas, pelo menos nesse primeiro gesto, eu interpreto de que ele está mais interessado em participar do dia a dia da política, dessas batalhas que eles vão ter que travar, do que as projeções iniciais estavam apontando, né? O que mostra esse novo realinhamento do empresariado americano e a relação que ele, ou que parte do empresariado americano quer ter com o executivo. O que também é um pouco não precedente, né? Apesar dos Estados Unidos já ter tido presidentes que eram empresários ou filhos de empresários, política nos Estados Unidos sempre se diferenciou muito por ser de carreira, né? Se você vai pegar a trajetória dos presidentes americanos, a maioria deles vai passar por aquele processo que se discute, o cara é vereador da cidade e chega a presidente da república. O Trump já quebra um pouco essa lógica, e eu acho que os empresários, percebendo essa mudança, até de percepção do eleitor em relação ao que eles desejam para a presidência, talvez entendam que se aproximar do governo de maneira mais direta e pública é benéfico, né? Soa familiar, se a gente falar do Reagan, nesse abraço à turma do dinheiro, não? E o Reagan é citado como exemplo de presidente no primeiro discurso de posse do Trump. É interessante pensar nisso, assim, porque são os bilionários que fizeram frente ao Trump. Um é um bilionário que é do Vale, né, que é o Bill Gates, e o outro que é um bilionário das antigas, que é um ex-republicano, que é o Bloomberg, né? Mas ambos são de outra geração de bilionários, né, cara? A gente falou do Reagan, acho que o Zuckerberg talvez fosse um bebê quando o Reagan tava na presidência, né? Então, por isso que a já gente é fala outra galera mesmo. E assim, é outra região, né? É Vale do Silício, aquilo lá era Wall Street.
Uhum. Mas o que é muito curioso nesse movimento de Wall Street, é um pouco diferente da leitura que a gente tem em relação ao Brasil, né? Mas até eu tinha essa imagem, até pouco tempo atrás, de que a economia era o assunto dos republicanos, né? Mas eu vi uma pesquisa, que foi compilada por alguns pesquisadores americanos, de que, na verdade, os Estados Unidos encontram ciclos de prosperidade econômica mais intensos em presidências democratas, né? E o modelo até tem a espirituosidade de tirar os anos da Segunda Guerra Mundial que poderiam apresentar um crescimento desproporcional, porque você está falando de uma economia de guerra, de um contexto de reconstrução. Se você, mesmo você excluindo a reconstrução no pós-guerra, os democratas ainda vão entregar números melhores, né? O que, claro, acho que a questão da inflação no governo Biden, que a gente nem entrou, é um dos fatores prioritários na lista de explicação do insucesso do Partido Democrata, entre tantos outros, mas como o Partido Republicano, e não só de hoje, mas hoje talvez um pouco mais intensificado, construiu uma identidade política muito clara, né? Hoje um eleitor republicano entende como o candidato à presidência dos republicanos articula essa identidade em termos reais e simbólicos, né? E aí se você vai comparar com os democratas, parece ter uma dissonância um pouco maior da base do Partido Democrata e o topo, né? Se você vai ver, por exemplo, o movimento da juventude do Partido Democrata, eleitores mais jovens que pudessem estar inclinados a votar no Partido Democrata, tanto a questão da guerra de Israel e Palestina quanto a própria questão ambiental parecem estar em descompasso, mas ao mesmo tempo, e essa questão de geração atravessa também, eleitores mais velhos já vão ter uma postura diferente em relação a Israel, né? Então, é muito difícil essa composição do Partido Democrata, que parece não ter uma identidade eleitoral tão homogênea. Claro que os republicanos não a têm, mas eles parecem ter um modelo ideal mais próximo do que é o eleitor do que os democratas, né? E aí, como eles conseguem capilarizar e movimentar essa base nas eleições e de maneira crescente, é impressionante. Podemos dizer assim que naquela analogia do barco, o barco dos democratas já caiu muita gente, né? Tá caindo gente. Vamos ir pro discurso, então? Eu vi o discurso algumas vezes. Eu senti um tom muito mais... Isso, eu vou falar o óbvio aqui, mas é porque a primeira semana mostrou que é isso mesmo. Agressivo não é a palavra, mas talvez convicto, vai? Melhor assim? Eu me lembro um momento do discurso que eu achei muito impactante. Que é só um modo de falar, mas é que eu achei... Tipo, olha, é isso aqui que vai ser a partir de agora a política americana. Quando ele vai falar... Quando ele tá falando que ele vai tirar questão de transgêneros no exército, funcionariado público, etc. E aí ele fala, olha, as Forças Armadas, elas vão voltar a ligar pra única coisa que elas deveriam ligar mesmo. E eu pensei, na hora que ia vir que é defender a pátria, que é falar qualquer coisa assim, sabe? E aí ele lança que é destruir os nossos inimigos. Eu falei, tipo, nossa, é isso, né? É essa a postura americana a partir de agora, né? Eu acho que essa questão que você falou do tom do discurso, eu tive a mesma impressão, assim, não é o que ele diz, claro, mas como ele diz, né? Ele parece muito confiante do que ele está falando. E talvez ele esteja, ele vence no voto popular, ele vence em todos os estados pêndulo, ele tem maioria no Senado, ele tem maioria no Congresso e ele tem maioria na Suprema Corte. Como não ser confiante com um contexto assim, né? Qualquer presidente que assumisse sobre essas condições sabe que pelo menos pelos próximos 2 anos, até as eleições de meio de mandato, ele tem poderes imperiais. Foi uma vitória, além de convicta, uma vitória escancarada, né? Não envergonhada. Se a gente comparar com 2022 aqui, foi uma vitória com 1%, 1 ponto percentual de diferença, né? Muito diferente você assumir o poder nessa postura também, né? E é engraçado isso nos Estados Unidos, diz que, tipo, quem perde normalmente reclama que se fosse por números inteiros, assim, né, voto popular, não, se fosse eu teria ganhado. E no caso não, né? No caso ele ganhou em todas. Então, ganhou tipo, em tudo. Não existe questionamento. Que isso induziu ao sentimento que eu te falei, que você relembrou no começo do programa, de normalidade. Não tem o que fazer, a gente tem que aceitar. E acho que foi um sentimento geral, político, empresarial, econômico, por aí vai. E é uma vitória de lavada, né? Assim, claro que em termos absolutos a diferença de votos nem é tão grande, mas pro padrão atual da política americana ele ganhou pelo maior placar que ele podia ter. Ele só podia, o maior placar era 3-0 e foi 3-0 e os democratas nem pegaram na bola. Ele fala isso no discurso em alguma medida, né? Quando ele fala tipo, eu quero ser um unificador, e ele agradece às comunidades afro-americanas, comunidades latinas, aos trabalhadores, tipo, quando ele faz uma referência ao Rubber Belt, que é onde fala, não, ali ele vai perder e ele ganha. Quando ele vai falar, não, nós vamos voltar com a indústria
indústria automotiva americana. Ele tá levantando tudo isso, né? Todo esse eleitorado que foi para ele, né? E não para os democratas. E assim, é curioso porque quem começa essa tentativa de reindustrialização é o próprio Biden, né? Era das grandes ideias da campanha do Biden de recuperar esse voto do eleitor branco, operário, de cidades pequenas e médias, com a reindustrialização dos Estados Unidos, né? E no final das contas, a questão da identidade republicana falou mais alto do que esse aceno que o Biden tenta fazer, né? E o custo disso pode ser parcialmente explicado na questão da inflação nos Estados Unidos nos últimos anos. Claro que não é só isso, a questão da Covid talvez seja o principal fator, né? Para gente ver como essa identidade é forte do Partido Republicano, né? E como ele discursa para um partido coeso. Eu acho que isso dá um sentido de unidade para quem votou nele muito forte, né? E dá um sentido de unidade muito forte para a administração Trump. Os republicanos não venciam no voto popular desde o Bush, não é? 2004. E o Bush era um presidente em guerra pós 11 de setembro. Assim, ele contava com, sabe, reunião em torno da bandeira. Tipo, nós passamos por uma maior atrocidade em solo americano desde Pearl Harbor. Então, assim, é óbvio que ele teria esse impulso nacionalista, né? Mas a questão do Trump nem tem esse evento, né? Esse evento é construção de base mesmo, né? É trabalho de base do Partido Republicano, que é impressionante. É o que a esquerda sempre almeja, é o que o Trump fez, assim, em termos de unidade, coesão e base, né? Indo nessa aí, tipo, que nem quando a gente tem um Partido Democrata que tem seus discursos muito para identidades de grupos, etc., acabou que a maior identidade possível, assim, para ganho eleitoral foi a própria nação, né? Foi a pátria como um todo. Essa eleição foi sobre identidade, mas não foi sobre a identidade que o Partido Democrata, ou sobre as identidades que o Partido Democrata costuma acenar. Fiz uma leitura muito rápida do texto do Thomas Friedman, que sai semanalmente, quinzenalmente no Estadão, e ele falando da vitória do Trump em cima dessa cultura woke, mas também que ele aos poucos vai implantando a sua, entre aspas, lacração também, né? É o que o Friedman aborda no texto dele. Achei interessante como ele tá fazendo a sua base já também. E não sei até que ponto isso vai cansar. Mas talvez seja um pouco inevitável, né? Pensar em política contemporânea sem passar pela questão de identidade. Porque é isso, o eleitor trumpista tem uma identidade clara. Claro que nem todo mundo vai se encaixar, mas tem um eleitor majoritariamente masculino, de cidades médias e pequenas, branco. Ele discursa para essas pessoas. Acho que a questão da articulação ou do sucesso da articulação do Trump é como ele consegue chegar nas franjas, né? Como é que ele vai ter o voto do eleitor latino, por exemplo. Discursivamente parecia improvável até se tornar inevitável, como a gente viu na última eleição. Então, assim... Mas você acha que era inevitável mesmo? Porque eu fico pensando assim, tipo, qual que é a grande... O que o Trump vende, assim, como imagem, né? Como marketing de campanha, marketing dele como figura política, etc e tal. Ele vende, tipo, 100%, e 100% mesmo, o American Dream pop máximo possível. Tipo, na campanha dele a gente tinha, tipo, o Hulk Hogan, ou o show do Village People, sabe? E o que o imigrante latino quer? Ele quer ser o máximo americano possível, para não ser questionado de ser americano. Então, eu acho que, tipo, isso acaba fazendo muito sentido em questão de retórica, de tipo, o que eu tô vendendo? Eu tô vendendo sonho americano, sabe? Única e exclusivamente. Nós somos os Estados Unidos, nós somos isso aqui, o Village People, que é maneiro. Ainda que o show do Village People foi uma porcaria, mas enfim, é maneiro. É isso que o não americano, ou o saudosista americano, de quando eles vencem a Guerra Fria, tal, Reagan, etc e tal, é esse saudosismo que ele tá vendendo, né, cara? Não, faz sentido. E a gente sempre pensa na questão da imigração sobre questões econômicas, né? E de fato é o principal imperativo para as pessoas migrarem, mas a gente está falando de um contexto político que exige uma politização do cidadão muito maior, né? Isso não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, talvez muitos desses migrantes latinos que foram para os Estados Unidos nos últimos anos já foram para os Estados Unidos justamente por essa imagem que você descreveu aí, da soberania americana, do exclusivismo, do excepcionalismo. E ele faz justamente esse discurso, olha, os Estados Unidos é excepcional e se você for americano você vai ser excepcional junto, né? Faz sentido isso mobilizar, né? Isso tem um impacto cultural muito forte, né? Cria uma cultura política numa comunidade latina e articula um pouco essa demanda. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário da HBO,
que vai falar sobre a eleição do Bush contra o Al Gore em 2000. E eles começam a entrar um pouco nessa questão do voto cubano nos Estados Unidos. Tem um caso polêmico envolvendo um garoto de família cubana que é apreendido no processo de travessia de Cuba para os Estados Unidos. E aí existia a dúvida se ele devia ficar com os avós, porque a mãe dele morre na travessia, ou se ele deveria voltar para morar com o pai, que era cubano. E a Procuradora-Geral dos Estados Unidos ordena que o garoto volte. Isso mobiliza muito a comunidade cubana na Flórida contra essa deportação. No final, ele é deportado e no documentário é dito como um dos fatores que vai mudar um pouco a percepção das comunidades latino-americanas, aí especificamente da cubana na Flórida, em relação aos democratas, porque o governador da Flórida, na época, era democrata. Então também acho que há uma alteração no século XXI de como essas comunidades vão articular a sua identidade política dentro dos Estados Unidos, né? E talvez essa eleição seja a confirmação. A gente ouve muitas coisas, mas a impressão que dá é que quando saem os resultados eleitorais, isso cristaliza pra gente, né? Tipo, tudo que você ouve de um movimento que parece estar meio solto em relação a essas transformações ganha um sentido prático quando você vê, ele venceu com tantos %, ele teve mais votos em tais distritos, em tais comunidades. E eu acho que a realização disso em termos eleitorais é espantoso, mas ao mesmo tempo esperado, né? O que eu fiquei com esses dois sentimentos contraditórios. Eu falei, nossa, que vitória acachapante, mas ao mesmo tempo eu me peguei pensando, você esperava alguma coisa diferente, né? E vou fazer uma pergunta aqui então. Das coisas que ele levantou, o que vocês entendem que é bravata? E aí eu vou dar um exemplo. Eu vou mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. E no final isso não tem valor prático nenhum, porque cada país faz seus mapas independentemente, né? O Brasil chama as Falklands de Malvinas e, enfim, tanto faz. Isso é só, obviamente, uma provocação, né? Isso ele tá jogando pra galera. Mas quando ele fala do canal do Panamá, isso parece uma coisa um pouco mais importante. O que vocês veem disso? Eu acho que esses conflitos geopolíticos, isso engloba Groenlândia, Canadá, canal do Panamá, coisa das tarifas, eu não sei o quanto ele vai adiante com isso. Eu acho que as tarifas me parecem um pouco bravata, assim. É claro que eu não acho impossível ele aplicar, mas isso tem um custo para o cidadão americano, se de fato ele perseguir isso como um objetivo, que pode torná-lo mais impopular, né? E ele me parece alguém vaidoso demais para ser profundamente impopular, né? Assim, o custo político de você ter produtos mais caros no supermercado já foi pago pelo Biden e pode ser pago pelo Lula. Assim, eu não sei se ele tem essa pretensão, assim, me parece, claro, que ele vai tentar acordos comerciais que beneficiem, na visão dele, os Estados Unidos, mas essa questão da tarifa e das taxas alfandegárias que ele promete ser muito mais draconiano nos países, eu tenho alguns pés atrás, assim. A gente tem o episódio da Colômbia, mas vamos ver como isso vai se dar com a China, como isso vai se dar com a União Europeia, como isso vai se dar com o próprio Canadá e com o México, né? Peraí, o que me fez parecer que, olha, nós vamos tirar o peso da taxação do cidadão americano, nós vamos passar para... Ele fala disso, inclusive, né? Os estrangeiros é que vão pagar os custos do governo e tal, através das tarifas alfandegárias. Você acha que isso é impossível? Eu acho isso bem difícil. Assim, em termos econômicos, eu acho... Assim, claro, talvez no curto prazo, no momento que ele implementar, o país que vai ser afetado vai sofrer, mas a gente tem que lembrar que a gente tem outros atores econômicos internacionais que podem competir por esse mesmo mercado, né? A gente fala das ditaduras do Golfo, a gente fala da China, a gente fala do Sudeste Asiático, a gente fala da União Europeia. Assim, me parece muito mais multipolar em termos de potências econômicas capazes de se projetar competitivamente no mercado internacional do que o mundo que o Trump se formou no governo Reagan, onde os Estados Unidos tinha uma certa... A distância que os Estados Unidos exerciam em relação aos outros países era muito acentuada, né? A viabilidade prática e benéfica para o americano hoje me parece mais difícil de mensurar. Mas, assim, ao mesmo tempo, se um país vai rediscutir reindustrialização, se um país tem capacidade de discutir reindustrialização nos seus termos, é os Estados Unidos pelo potencial econômico que eles têm, né? Mas não é o Brasil, ainda assim, eu acho que o Brasil, esse bonde já passou para o Brasil. Eu acho que, mas a gente não vai entrar no que eu penso sobre protecionismo industrial. Mas
Mas eu acho que a gente perdeu essa batalha em algum momento nas reformas do Paeg, assim, mas governo Castelo Branco em diante, mas tudo bem. Mas eu acho que os Estados Unidos têm essa capacidade. Eu só não sei o quão execuível é e o quanto isso não custa em termos de popularidade. Porque o que pune presidentes é a inflação. Ponto. Já diria Eleitor Pércio nenhum Arida, a inflação ganha, ele decide eleição, né? É o Mário Henrique Simonsen, né? A inflação alérgica, o câmbio mata. E Olha mata só, mesmo. eu sabia pelo Pércio Arida, aí você vê mais antigo ainda. É do Simonsen essa frase. Ele tava falando, discutindo alguma coisa no governo do Figueiredo, eu acho. Quando ele pede demissão. Fica só o Delfim. E a inflação não é uma parada que o Trump consegue mudar com um decreto presidencial, né, cara? Os fiscais do Trump. Não Não tem. vai rolar. Bom, após o dia da libertação, dia 20 de janeiro de 2025, o Trump realmente começou a colocar em prática deportações em massa e tal. Será que já dá pra chamar de deportações em massa? Mas enfim, isso é um movimento que tá começando. E alguns presidentes latino-americanos começaram a questionar, dentre eles, talvez o caso mais emblemático acabou sendo com a Colômbia, né? Eu não vi muito bem o que a Cláudia Sheinbaum, do México, falou, mas o Petro foi a estrela, né, da noite, que mandou uma carta enorme falando de gastrite, uísque. Ele divagou um pouco, né? Ele é xarope, né? Na real, ele é xarope. Tem esse quê, né? Uma figura, eu achei uma figura. A situação política da Colômbia ela é curiosa, né? Sempre ali envolvida com oligarquias e partidos gigantescos. Ele é um cara, é uma figura de esquerda e acho que é aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Fora da gravação, que é o cara no fim do mandato, em crise, não é fim do mandato, né? Mas tá em crise. Ah, não, a popularidade já foi lá embaixo. A popularidade. Mas ele já foi pro tudo ou nada, né? E conseguiu nada, né? Essa é a grande realidade. Porque logo entrou num acordo, né? Mas o acordo ficou entre o que o Trump queria, né? Tipo, no final ele teve que ceder mesmo, e é isso. Esse movimento acabou sendo muito mais muita gente aqui na Latinoamérica ficou falando, não, olha aí, é o que os países latino-americanos precisam se unir, tal, fazer uma frente, assim Novo por diante, uma coisa Bolívar. que não vai acontecer. E tipo, não, mas olha, é um exemplo possível. E acabou sendo um exemplo possível de que, olha, a gente vai ter que ceder mesmo, né? É isso. A solução negociada parece melhor do que o confronto, pelo menos para países com menos articulação, né, assim, capacidades econômicas. E o curioso é isso acontecer na Colômbia, né, porque a Colômbia dos países latino-americanos sempre foi uma das mais simpáticas a Washington, né. Assim, exatamente. Por isso que é interessante, né? porque se isso tivesse partido de países que alternam entre governos de centro-direita e centro-esquerda, mas que tem até uma tendência maior a votar em candidatos de centro-esquerda, me surpreenderia menos, né? Mas assim, a Colômbia, entre todos os países da América Latina, me parecia o candidato mais improvável. A vitória do Petro já é bem improvável, pelo contexto político colombiano. E assim, crise de popularidade por crise de popularidade é a crise do incumbente, né? Acho que hoje, presidente em mandato, quase todos são impopulares, né? Assim, acho que existe uma insatisfação meio geral, talvez uma ansiedade por respostas que a política é incapaz de produzir. Mas sim, assim, acho que no todo, por enquanto, essa resposta articulada dos países latino-americanos não saiu e não acho que vai sair. Até porque não é um bloco tão coeso como era no início dos anos 2000, né? Sem dúvida. A gente lembrar, mesmo os presidentes que não eram dos chamados partidos de esquerda na região estavam muito mais próximos em política internacional desse projeto do Sul Global, aí encabeçado pelo Celso Amorim, do que hoje em dia, né? Hoje em dia você tem o Milei, presidente da Argentina, né? E o Noboa, presidente do Uruguai, do Equador. Então, assim, o distanciamento do Milei pro Petro é muito maior do que qualquer distanciamento que o antigo presidente colombiano podia ter dos Kirchner, por exemplo, no mesmo contexto. Não, mesmo o ex-presidente do Uruguai, né, que já... O Uruguai é um caso interessante, que é um país à moda antiga, né? Mas é um cara que... Puta, já me perdi, né? Que não é o Milei. Ele entra em diálogo. O Milei não tem diálogo, né? O Uruguai tem agendas de Estado mais firmes, né? Quem toca a presidência, o governo altera menos o Estado do que aparentemente nos outros países. Mas, cara, a Colômbia também, porque se a gente pegar o Petro, mesmo que o Petro seja um cara talvez mais à esquerda do que o Colômbia já tenha tido,
e que tem alguns discursos bem pesados com os Estados Unidos e etc., isso não mudou tanto assim, tipo, a relação Washington-Bogotá continuou uma boa relação. A Colômbia continuou sendo a aliada da América do Sul, militarmente sobretudo. Sim. Talvez isso tenha sido uma coisa muito mais de política interna colombiana, do Petro tentando angariar. Na Colômbia a gente não tem reeleição, né? Mas tipo, tentando sair com uma popularidade assim melhor, do que propriamente assim um problema de política externa, tipo, ou de tentar fazer uma grande liga latino-americana anti-tarifas, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? De fato, assim, eu não tinha parado para pensar. Parece de fato um movimento de política interna. Talvez legado, sucessor, popularidade afetem um pouco. E, de novo, o que torna mais curioso esse caso do Petro é que ele era apontado, pelo menos aqui no Brasil, como um desses representantes de uma esquerda mais contemporânea, vamos falar assim, até pela forma que ele discursava e o que ele falava. Ele e o Boric pareciam pessoas que tinham uma outra formação política, né? Mesmo que eles tenham uma diferença de idade considerável, que é um pouco diferente do bloco que se formou no início dos anos 2000, com Chaves, o próprio Lula, Rafael Correa. Claro que eles iam ter posições diferentes internamente, mas esse bloco que dá uma certa unidade para o projeto internacional da América Latina, Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo, o Boric e o Petro já parecem outra realidade. Mas aí ele faz um discurso bem campeão da América Latina, né? Agora eu vou contra as tarifas, contra o imperialismo americano, contra... Mas ainda assim, né, faz o modo novo, né? Ele não é um Yankees go home, nem aquele discurso do Hugo Chávez, que é chamando o Bush de bêbado, que é divertidíssimo, que vem pra cá que eu vou te pegar, né? Entra na savana que eu te pego. Ele falando que um dia, se puder, a gente toma um uísque, né? Sabe? Foi a moda dele, né? Mas ainda assim, surpreendente para quem sempre foi um cara que parecia, nesse campo aí, moderado, né? Talvez seja o caso a ser estudado para quem quer entender um pouco como vai ser o mandato Trump em relação à pressão que ele pode exercer em países que têm menos capacidade de reação, né? Agora a questão é ver qual é o case dele para União Europeia, para a China, para a Rússia. Aí as coisas vão ficar um pouco mais claras em termos de relações internacionais, né? Vamos ver como vai se desenrolar a própria relação com o Brasil, né? A ligação do Lula para o Putin ontem me parece de alguma forma uma tentativa de acessar o Trump, que é das possibilidades mais absurdas, mas assim, o Brasil acessar o Trump pelo presidente da Rússia, mas faz sentido, mesmo que pareça anedótico quando você descreve dessa forma, faz sentido, assim. É um canal de diálogo que pode ser estabelecido com um parceiro que, mesmo que não tenha a infalibilidade militar que parecia ter, ainda tem muita força no cenário internacional. Talvez seja um caminho para os países latino-americanos terem algum tipo de acesso, né? Porque se a gente vê a entrevista do Trump horas depois do discurso, que ele é até perguntado pela jornalista brasileira, onde ele não sabe quais são todos os países que pertencem aos BRICS, ele dá uma resposta meio, assim, reforçando a superioridade americana. Eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles, num tom meio quase não me importo com a América Latina, em termos práticos, assim, né? Não me parece... Mas aí você tem o Marco Rubio, que se importa, conhece e foi nomeado secretário de Estado. Então, acho que Trump em si talvez não pense tanto em América Latina, mas ele é assessorado por pessoas que pensam, e essas pessoas que pensam sabem que esse voto latino-americano foi fundamental para ele vencer a eleição. Então, também não descartaria uma agenda republicana mais interessada na América Latina, o que é até um pouco contraditório com a história do partido, né? Se a gente pegar todas as intervenções americanas na América Latina, quem faz são os democratas, né? Talvez exceção feita do momento do Kissinger, mas e isso também só acontece depois deles perderem o Vietnã. A maior parte das intervenções é Johnson, é Kennedy, enfim. Eu gostaria de fazer uma defesa ao Trump aqui, porque hoje em dia é difícil saber mesmo que país faz parte do BRICS, cara. Muito país. Porque, a Arábia Saudita entrou, não entrou, Venezuela entrou, não entrou, não sei quem entrou, Belarus.
Não dá mais pra saber, desculpa. Mas dá pra ostentar o da Indonésia, que é interessante, assim. Ainda, eu nem sabia da Indonésia. Bom, Você tem com essa enfim. carta na manga, pô, Indonésia. Pô, como assim cara sabe, né? Mas a Indonésia é importante. É difícil saber. Mas, e o Marco Rubio é uma ruptura na política externa do Partido Republicano, que é um cara que é interessado nesses debates, mas é engraçado porque o Trump, nessa coisa que ele fala, né, a gente precisa muito, eles precisam muito mais da gente do que eles precisam de nós. Acho que isso é um discurso político, válido, ele estava ali, ia falar isso, não seria diferente, mas não me pareceu uma porta fechada, sabe? Ele falando de negociação de paz, falou do Brasil, vamos ouvir, né? Se dispôs também, acho que Bom, tudo bem, nessa hora. Mas no dia seguinte é tarifa na Colômbia se não aceitar os deportados, né, cara? Também, exatamente. E o Brasil aceitou na hora, vamos lembrar disso. O Brasil fez uma cena, né? Acho que uma cena louvável ali da ministra conversando com eles e da Polícia Federal, mas foi vamos discutir, né? Mas não foi uma nota no Twitter, né? Uma nota oficial. Não, E assim, acho que isso é abrir um pouco o leque, mas se a gente tiver de fato uma deportação em massa, como ele prometeu, isso altera significativamente a política interna dos países que vão receber esses deportados, né? Porque você tem uma alteração demográfica, dependendo do tamanho do país, substancial, principalmente dos países centro-americanos, né? Como é que isso vai alterar o cenário interno é um movimento que a gente vai ver se desdobrar ao longo dos anos, se essas deportações de fato ganharem o volume numérico que ele tem prometido. Né? Honduras, né? Imagina. Honduras. Que é quem tá nessa linha de frente ali, acho que é a presidente de Honduras, com a do presidente do México e o presidente da Colômbia, né? Que além da Nicarágua, por motivos óbvios. Nicarágua também. E aí começou a se discutir, inclusive, aquela solução do terceiro país livre, né? Como é que é? Terceiro país. Que é a parada de, tipo, então já que eu não consigo deportar essas pessoas para seus países de origem, então eu vou mandar elas para um outro lugar, que elas vão ficar esperando alguma corte, alguma parada nesse sentido. E aí El Salvador já, tipo, o Nayib Bukele lá já deu uma cena e falou, olha, talvez. Costa Rica também parece mais alinhada, né? Costa Rica e Honduras. Então, Costa Rica não tava, tipo, 100% com a China ali, pra construir o canal, e depois não pegou mais. Tava. Teve até questão com Taiwan, não teve? E depois, pelo visto, os ventos mudaram e eles estão tentando apontar o barco para onde o vento tá ventando. Eu acho que Costa Rica também, com todo respeito, né? É o que dá, né? Costa Rica joga com o que tem. Sim, claro. E agora vem cá, essa coisa dele taxar o Taiwan, isso é acordo dele com o Xi, né? Eu achei muito engraçado isso, porque nesses sites, eu usava, para acompanhar a eleição, eu usava um site que eu já acabei de esquecer o nome. Se quiser que a gente lembre o nome, é só patrocinar. Isso. Exato. Por si, a gente divulga o nome. Mas era perguntando, né? O Trump vai interferir no Taiwan, vai tomar o Taiwan, e ao contrário, o cara taxou, né? Mas isso vem também, isso vem acompanhado de, bom, até pra gente fechar o programa, dessa nova bomba que as empresas de microchip e hardware tiveram essa semana com a nova IA chinesa, né? Pois é. Não, eu achei, na hora que eu abri o olho, assim, saltou aos olhos a manchete, o nome do artigo do Thomas Friedman que eu mencionei aqui, que é: a agenda do Trump favorece a China e DeepSeek é só o começo. E ele justificando que mais essa agenda das Big Techs, quanto mais eles fizerem isso, mais incentiva a China nessa questão energética também, da energia, da transição energética. Foi uma parada que o Trump jogou para escanteio. Sem dúvida, pois é, ele jogou para escanteio, não, ele jogou para trás da barra falar de patrocínio, né? Não, mas não dá pra falar isso exatamente quando ele tem, tipo, o Elon Musk, que é um cara com a Tesla, depende de financiamento federal pra funcionar, né? Isso que eu achei, isso que ficou, né, na dúvida. Como que ele vai falar isso se o cara um dos caras que mais deu dinheiro pra ele tem a Tesla, né? Que luta faz lobby pra isso. Forte, né, contra a BYD, né? Mas aí eu acho que entra um pouco o que a gente estava falando no começo. Isso ainda vai decantar, né? Quem vai
controlar um pouco a agenda, claro que a agenda é muito múltipla, né? Ainda vai sair um pouco dessas cisões internas que são naturais em todo governo. A gente vê isso em todos os governos brasileiros. Mas a questão do Trump é que os discursos parecem mais contraditórios, pelo menos entre os postulantes aos principais cargos, do que costuma se imaginar para o começo. Mas alguém vai vencer. E eu acho que essa vitória que eu estou colocando aqui entre aspas vai ditar um pouco o ritmo de como essa relação que os Estados Unidos vai ter com a China até vai ser influenciada, né? Porque ao mesmo tempo que o Trump promete e começa a guerra comercial com a China, que vai ganhar desdobramentos até mais intensos com o Biden, a gente vê ele convidar o Xi para a posse, né? Que é inédito, assim. A posse nos Estados Unidos sempre foi uma questão nacional. Era um evento para consumo interno, né? Diferente das posses no Brasil e nos outros países, né? Então, é aquilo, né? Ele parece estar colocando um pé em cada barco, porque o governo dele parece colocar um pé em cada barco, né? E a gente vai ver qual dos dois chega primeiro. Talvez a partir disso a gente vai conseguir ter um direcionamento mais claro de como ele vai se comportar em relação à China.